Olá, iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de sexta-feira, 19 horas. E hoje continuando o mesmo vídeo de ontem. Ontem caminhamos cerca de 30 minutos com o vídeo e hoje prosseguimos basicamente onde paramos. Tivemos vários comentários e hoje estamos prosseguindo. O objetivo das nossas lives, de todo o trabalho da academia, é o treinamento da vida espiritual. E nós sabemos que essa empreitada, essa missão que temos com Deus, ela é para a glória dele. Porque Jesus Cristo, quando falou para os discípulos, ele falou: ide aos quatro cantos, querendo dizer a todo mundo, todo lugar, falar da vida dele, falar do evangelho, do reino, que é ele. O reino é Cristo. Viver em Cristo é uma vida espiritual. E daí a vida eterna com Ele, desde já. Só que ainda estamos numa fase preparatória para ter o melhor, que é viver no reino de Deus, do ponto de vista dos céus. Continuando o título de ontem, está escrito aí: a vida é a prática de um casal que serve ao Senhor. Quando a gente entende esse termo, é lógico que nos leva a pensar o casamento, um homem e uma mulher, está perfeito. Mas o que eu tenho observado desde ontem é que é muito mais do que isso. Porque quando fala a vida é a prática de um casal, olha, um casal, ele tem uma vida com cada um deles, com os filhos, com os amigos, com os negócios, né? Então, eu associo aí a palavra casal a uma coisa mais profunda. É um encontro, é um casamento, é uma união, unidos em alguma coisa. Então, o que Deus quer quando ele, de alguma forma, ele fez o encontro de duas pessoas, o pai com o filho, né? O cônjuge, os cônjuges, esses encontros, de uma forma geral, o que ele pretende, né? O que Deus quer com esses encontros, com essas uniões? Então, eu estou expandindo a ideia aqui do meu pensamento. Bom, mas vamos continuar então o que o preletor, o Luiz Fontes, estava falando. Então, deixa eu pôr aqui o vídeo. Ok, pronto, vídeo no ar. Vamos escutar. Eu preciso abraçá-lo de uma forma muito íntima, por meio da minha devoção. Sem esse ponto na minha vida, na sua vida, nós vamos fracassar. Eu ouvi de uma esposa, uns 2 anos atrás, quando ela havia decidido. Veja, ele estava destacando o abraço, né? Aí, pelo que eu ouvi, com Cristo. Então, tem um ponto fundamental nesse casal, é que, pelo que nós entendemos, o encontro de casais, né? A vida é a prática de um casal, de um encontro, de uma união que serve ao Senhor. Qual que é a vida? É a prática de um encontro, de um casal que serve ao Senhor. Veja, para servir ao Senhor, eu tenho que nascer de novo, tenho que ter uma vida espiritual. Vamos continuar. Separado do seu marido, então ela me disse assim, que ela estava separando porque ela não amava mais o seu marido. Aí eu fiz algumas perguntas para ela. Eu perguntei assim: vocês são casados há 21 anos, certo? Ela disse certo. Em que momento você percebeu que não amava? Eu disse, nos 4 últimos anos. Quer dizer, você amou seu marido durante 17 anos, depois você deixou de amar. Ele disse, eu sinto que eu deixei de amar. Eu falei, existem duas questões aqui e elas são graves. Veja que essa situação
é mais do que corriqueira, né? Eu me lembro antigamente que um casal para separar, o caso dos meus avós, era muito difícil falar que iam separar. Mas a minha geração, eu posso testemunhar, isso mudou drasticamente e passou a ser corriqueiro se separar, né? E por que que isso aconteceu? Mas vamos voltar ao exemplo dessa mulher, então, que quer se separar com o marido e disse que já viveu 20 e poucos anos e nos 4 últimos anos achou que não amava o marido. Será que, como está ligado isso à vida espiritual? Vamos lá. Ou a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu estou diante da mulher que descobriu fundamentos universais que nós precisamos corrigir na palavra de Deus. Se ainda queremos chamar a Bíblia de palavra de Deus. Porque para Ou mim, seja, ele foi irônico aí, né? A mulher falou que não amava mais, então ele está chegando para a Bíblia e fala, então precisamos corrigir a Bíblia. Vamos lá. a Bíblia vai perder todo sentido, mas eu vou tentar recuperar. E eu vou traduzir, eu vou trazer suas palavras e colocar aqui dentro. Bem, irmã, você precisa admitir que você Veja que ele chamava a pessoa de irmã, ou seja, nascida de novo. Esse, esse é um preletor falando com uma irmã, uma pessoa que nasceu de novo. Não é um ímpio, né? Que é aquele que não nasceu de novo. é mentirosa. Você mentiu para ele 17 anos. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Olha que interessante. Deus falou que o amor jamais acaba. São poucos de nós que acreditam nisso. Ou a gente chama de amor uma coisa que é leviana perante a Bíblia, ou a gente não sabe o que é amor. E aí nós temos que separar daquele que crê em Cristo e que não crê. E estamos falando de uma mulher que queria se separar, foi denominada de irmã, portanto, entende-se que ela cria em Deus, cria em Cristo. E aí? O amor jamais acaba. O que acaba é a paixão. O que eu pude perceber é que esta mulher, ela carregava em si o conceito que muitos têm, que o amor é eterno enquanto dura. A questão é muito grave, como eu disse, é complexo, mas nós não podemos, irmãos, abandonar os fundamentos, porque é através dos fundamentos que nós vamos trazer luz, vamos trazer correção. Eu mesmo usei muito esse termo no tempo passado, um bom tempo já passado, que entendia que aquele amor que eu vivia ali era eterno enquanto durava. Mas não é. Eu estava falando besteira. Né? Não tinha maturidade espiritual para entender como eu entendo hoje. Muitas vezes nós nos perdemos nas nossas emoções, nós nos perdemos nos nossos relacionamentos. Não é porque simplesmente estamos vivendo um pântano conjugal, nós estamos vivendo um grave problema espiritual. Na verdade, o Mas problema veja, grave problema espiritual. Bom, para ter um grave problema espiritual, eu tenho que estar em vida espiritual. Senão, não cabe. Ele está falando de um casal onde o homem e a mulher seriam filhos de Deus, ou seja, teriam nascido de novo. E aí está falando, então, esse casal vivia um grave problema espiritual. É bom entender que a academia está treinando a vida espiritual. E muitos não dão menor intenção, interesse, não tem o menor interesse pelo que nós estamos fazendo, porque não percebem o que a gente está querendo dizer. E por isso que você que está me escutando e consegue compreender a profundidade do que a gente trata aqui e compartilhe. Porque o que nós queremos é salvar almas. E mesmo as almas salvas têm problemas espirituais, como ele acabou de dizer. não começou no seu casamento, ele desencadeou no seu relacionamento. O seu problema foi lá atrás. O problema foi lá atrás. Você lembra como foi que Davi caiu com Batseba? Era o tempo dos reis e a guerra. O que fez Davi? Ele foi simplesmente aproveitar o tempo seu para o lazer. Ou seja, rei Davi.
que tinha então uma função, uma ordem de Deus para ir para a guerra, que era a função do rei. Ele resolveu ficar curtindo o castelo. Vê o que deu. Por quê? O que seria curtir o castelo? É curtir o mundo, prazer, zona de conforto, né? E Deus estava querendo que ele fosse para a guerra. E foi aí que ele experimentou um fracasso. Nós não podemos perder de vista a seriedade